Amém. Maravilha, meu irmão. Amém, Bom, Francisco. Obrigado, irmão. Senhor Dedé, a palavra do sim, Senhor. Com muito amém, orgulho meu eu irmão. falo isso, viu? Amém. Eu vou ministrar essa palavra, Ricardo e todos aí, em Josué 1:8. Josué 1:8 e o Salmo 1, de 1 a 3. Amém? E Mateus 4:4. Começando pelo Josué, está escrito aqui: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Amém? Indo lá para o Salmo 1, de 1 a 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Maravilha, meu irmão. E vamos lá em Mateus 4:4, está escrito. Jesus respondeu: está escrito não, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É um ensinamento maravilhoso para nós, né? Eu até escrevi algumas coisas aqui para me ajudar, porque a bondade de Deus, ela é infinita. Ela nos deixa toda lei bem escrita, bem organizada nos livros, para que a gente medite, para que a gente busque nessa palavra todos os passos que nós temos que dar nessa terra, nessa vida, seguindo, quando a gente faz isso, seguindo corretamente, não desviando, nós temos vidas tranquilas. Muitas vezes as pessoas elas se confundem. Ela acha que pegar uma lei só o fato de chegar, pegar a Bíblia, abrir, ler, pronto, já é para resolver os problemas. Não é. Isso aqui é para a gente ler, é para a gente meditar, é para a gente guardar no nosso coração, praticar, passar para a prática, para o nosso dia a dia. Quando você faz isso, sim, não tem como dar diferente. Deus fica do nosso lado e nos dá livramento a todo momento de nossa vida, né? Eu tenho até alguns exemplos. Eu trabalhei, quando eu saí, eu trabalhei na empresa, em Osasco, 2 vezes. Eu saí, nessa saída, eu passei 3 anos e meio fora. E eu trabalhei com caminhão. E aquele caminhão, eu tive vários livramentos. Eu sei experiência, comecei a andar muito, até para o lado do Mato Grosso, região toda lá. E uma noite, era lá para as 2 da manhã, eu acordei com o caminhão roçando, passando pelos morros, que se caísse naquele abismo, não sobrava nem a alma. Mas Deus me acordou e eu consegui voltar ele para a estrada. Isso eu estou contando mas teve vários livramentos da nossa vida. E é isso que a gente tem que colocar, tem que buscar na palavra. Isso aqui é o manual do nosso dia a dia, né?
Aqui eu escrevi mais alguma coisa. Ele pode, meditando na lei do Senhor, no dia a dia, a gente viverá. Nossa vida, ela se torna mais livre. Muitas vezes você está angustiado por alguma coisa, não tem outro lugar melhor para você não se acalmar, para você não ter no seu coração, na sua alma, paz, se não for no livro de Deus, né? Quando você vai lá para o Salmo 1, né, onde ele fala como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, né? Que não segue os maus caminhos, uma vida sem regras. Às vezes eu estava até pensando, hoje eu cheguei ali no Jaguaré, por volta do finalzinho de 77. E por que naquela época já tinha a igreja quadrangular nessa época ali, pastor Carlinhos? Por que, pastor Carlinhos? Por que naquela época você não me pegou por ali, pegou na orelha e levou lá para dentro, pastor Carlinhos? Entendeu? Finalzinho de 77, e tive companheiros, né, que eu fui me juntar com eles, e eu vivi muitos anos, vivi muito tempo, né? Eu vim deixar depois que casei, que meus filhos nasceram, começaram a crescer, e eu vi que eu tinha que dar um bom exemplo para eles. E Deus, quando a gente pede para ele, a gente insiste, mesmo nos caminhos errados, ele ainda te atende. Olha a generosidade de Deus, a generosidade de buscar na palavra dele o nosso itinerário a ser seguido. Porque ele ainda me atendeu. Porque toda a vida que eu bebi, eu amanheci de ressaca e Jesus, eu falava assim, Jesus, me dá um meio de eu parar com isso. Isso está errado, mas eu ainda segui muito tempo, né? E é isso, seguir a caminhos, a roda dos escarnecedores são isso daí, são seguir pessoas que não te traz coisas boas, não te traz um caminho correto. Você vê, e é interessante que quando você sai desse caminho, é que você vê, meu Deus, onde é que eu estava? Naquela época você achava que não, é o viver. Não, esse é o viver. Ó, que beleza. Não, eu quero viver a vida. Não, viver a vida é essa daqui. Viver a vida é viver a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro viver a vida. Né? A gente, ao contrário, nós temos que buscar pessoas que nos ajudem. E tem pessoas que lhe dão bom conselho. Uma vez eu fui fazer um trabalho, a empresa que eu trabalhava fazia prestava serviço fora. E eu fui fazer um trabalho naquela época, acho que foi nos anos 80, mais ou menos, que eu nem lembro onde era essa empresa. E o gerente viu fazer o serviço lá e falou, rapaz, me perguntou o meu grau de estudo, eu falei, ele falou, olha, estuda que isso é o caminho. E eu não segui esse conselho, né? Me envolvi muito com o trabalho, procurei fazer na prática, mas olha como aquele lá de trás, aqueles que me ensinaram a beber, eu segui muito tempo. Esse eu não segui, mas eu lembro até hoje das pessoas boas que passam na nossa vida. Então, olha como a palavra de Deus, ela tá. Olha, por que naquela época eu não busquei, pastor Carlinhos, por que eu não busquei, meus irmãos, por que eu não busquei isso? Tanta coisa boa, tanta coisa rica. Hoje eu converso com muitos primos meus aqui. Pessoal, busquem. Outro dia eu estava trabalhando, fazendo uma instalação, e os pedreiros estavam junto da casa, a minha irmã estava construindo, e eles
eu faço um jejum na quinta-feira, na terça e na quinta, né? E naquele dia eu estava jejuando. E chega uma hora, a jejum não é para estar se comentando assim, mas chegou uma hora que ele, não vai almoçar não, não vai almoçar não, eu tive que explicar para ele. Aí ele chegaram à tarde e falaram assim, poxa, você é forte. Eu falei, não, forte é Jesus que jejuou 40 dias. Aí ele falou para mim, você é crente? Eu falei, sim. Ah, eu logo vi, porque você falou em Jesus, olha só. Entendeu? Então, é bom seguir essas práticas, porque a gente até não precisa falar para a pessoa. Muitas vezes, aquilo que você faz, o seu jeito de ser, ele já é uma palavra que você leva para alguém, já é um pensamento diferente, ele vai buscar em você, vai ver em você algo diferente, né? Aí ele começou a perguntar alguma coisa da Bíblia, eu acho muito bonito quem lê ela, e a gente vai conversando e assim a gente vai levando essas palavras, né? Para alguém através do nosso exemplo, da nossa prática. Isso é fantástico. E, por fim, meus irmãos, aqui tem Jesus, ele confirma tudo isso, aqui em Mateus 4:4, onde Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, por que não viver essa palavra? Por que não buscar essa palavra no nosso dia a dia e passar para as pessoas? A gente vê que tem muitas pessoas sedentas que quer conhecer, quer buscar, mas não, talvez não sabe onde buscar, né? Uns não sabem, muitos não querem, né? Na realidade. Mas muitos querem. Só que ele leva uma coisa tão supérflua que ele vê assim, tá, eu já vi alguém falar disso aí, eu já vi alguém falar da Bíblia, eu já vi alguém ler a Bíblia, acho bonito, tal, mas não se empenha, não busca, e o fruto disso aí nós estamos vendo no nosso dia a dia, no nosso país, porque de tudo que está acontecendo lá em cima, lá na política, na parte superior, saiu daqui da base, saiu daqui de nós. Então, essa corrupção, ela nasceu aqui embaixo, ela nasceu aqui no nosso dia a dia, né? Porque quando a gente é multado, por exemplo, o guarda para, se faz de tudo para querer subornar o guarda para não pagar a multa, entendeu? Então, lá fora, a culpa do que está acontecendo lá fora, lá em cima, é nossa também. E também de desviar a palavra de Deus, de desviar, sair do. Não procurar o livro, que é a Bíblia, que é da gente estudar a nossa palavra no nosso dia a dia e passar para as pessoas à nossa volta. Esse é a nossa obrigação, procurar esclarecer para algumas pessoas, e principalmente os que têm vontade, porque tem muitos que não querem. Eu já cheguei a pontos de começar a falar de Deus, da Bíblia para alguém, e as pessoas de mansinho vai saindo do meio da mesa onde está, alguma coisa, de mansinho vai saindo, e infelizmente isso acontece. Eu não estou falando lá de fora, estou falando de família. Isso acontece aqui, mas a gente não desiste, a gente não pode desistir. Amém, meus irmãos? É isso que eu tenho para passar para vocês, e a gente vai discutindo, me perdoe, é o que eu tenho para falar, mas sou muito feliz, muito obrigado, Ricardo, por ter confiado em mim, né, falar essa palavra, e aqui a gente vai estudar, vocês me corrijam onde eu estou errado. Amém? Amém, Dedé. Dedé, foi um privilégio ouvir você trazer a palavra, irmão. Você não sabe o quanto que a gente está feliz
de você ter trazido a palavra hoje. Eu comentei ontem na igreja com o pastor Carlinhos, o pastor já estava feliz ontem, sabia que era você. E é isso, meu Oh, irmão. A gente tem que desenvolver, a gente tem que dar o primeiro passinho, né? E exato, você cara. vai ver quanto isso vai te ajudar, tá? Eu queria fazer um comentário que eu achei muito interessante enquanto você estava expondo, né, um versículo. É muito interessante que nesse versículo aqui em Mateus, quando ele fala nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, se a gente seguir isso, só a gente seguir isso, a gente não anda na roda dos escarnecedores. Exato, Porque exato. é Né? através da palavra que a gente tem o discernimento, o conhecimento, para saber onde a gente tem que estar. E uma outra coisa que você comentou, eu fiquei trazendo para mim, por que, que a gente não conheceu o Jaguaré antes? Porque a gente tinha que passar por tudo, Zé, para a gente poder estar aqui hoje testemunhando. É simples assim. Como é que você Amém, vai. né? Como é que você. Hoje eu vejo pessoas que me procuram, né? A gente começa a conversar e tudo que eu vivi a vida inteira, 50 anos de muita coisa errada, hoje é tudo exemplo para não se fazer. Então você dá o testemunho daquilo que você viveu. Você não está falando da boca para fora. Você junta a tua vida com a palavra. Então, aquilo que você Exato. passou, você tem condições de orientar a pessoa e não passar. E como é que ela não passa? Seguindo Jesus, lendo a Bíblia, se fortalecendo. E é isso, meu irmão. Glória a Deus pela tua vida, viu, Dedé? Fiquei muito feliz mesmo. Valeu a pena a gente mudar para segunda. E glória a Deus, viu? Parabéns, viu, Que Dedé? Deus te maravilha. abençoe, irmão. Que Deus seja louvado, né? Que Deus seja louvado de eu ter conseguido passar alguma coisa para vocês. Isso me deixou maravilhado, maravilhado. É o que nós comentamos semana passada. O Espírito Santo falou primeiro com você. Você só passou o que ele falou com você. Esse é o gostoso da história. Toda vez que você vai buscar a palavra para trazer para alguém, a palavra fala primeiro com você. E é lindo isso. O mover do Espírito Santo é que nem o pastor falou ontem. Às vezes ele leva dias preparando uma pregação, mas às vezes a pregação vem assim. Uma frase que o Espírito Santo toca no coração dele vira uma pregação, que é o Espírito Santo conduzindo. E é isso que a gente tem que fazer com os outros. Quando a gente tiver alguma dúvida, eu pelo menos faço isso. Quando eu chego a alguém que eu sei que eu tenho condições de falar, a primeira coisa que eu peço é ajuda para o Espírito Santo. Que não seja eu falando, que seja um instrumento dele. E a coisa flui, né? Ó, parabéns, irmão. Se alguém quiser comentar alguma Amém, coisa, meus fique à queridos. vontade, viu? Está passando a palavra para cada um de vocês fazer lá seus comentários. Pois é, Dedé. Como você falou, né? Que quase sofreu um acidente. Mas acontece que Deus te livrou porque Deus queria que hoje você estivesse aqui falando para todos nós e explanando da forma que você explanou, com toda clareza, com todo o entusiasmo que você fez. E que nem o pastor Carlinhos sempre falava para todos nós, que se a gente tiver o manual de instrução, que é a palavra de Deus, a gente consegue fazer tudo, consegue falar tudo, consegue coisas que de repente a gente pensou que não poderia fazer, a gente faz com toda facilidade, você entendeu? E por isso que Deus não deixou que você fosse naquela época, porque Ele falou assim: eu tenho um grande projeto na vida desse cidadão, e o projeto dele é o quê? Te salvar e que você, ainda através de você, salve outras pessoas, você entendeu? É isso que eu Amém. tenho que falar para você. Amém. Glória a Deus, cara. Oh, meu, amém, meu Rapaz, garoto. como o gancho até do pessoal, realmente é uma satisfação ver o fruto, né? O frutificar das pessoas. Como falamos aqui, não importa, eu tenho essa preocupação, né? De todos chegarem junto na linha final, como Paulo fala, na corrida da glória, para ir chegar à glória de Deus, que todos têm que chegar o quê? Cruzar a linha de chegada. Não basta começar, nós temos que terminar o trabalho.
E como foi dito, pô, é muito bacana, né? Eu acho que você sentiu aí, não sei se você ficou preocupado essa manhã toda, né, que vai levar essa mensagem, mas aí chega na hora, começa a lembrar, quer lembrar, é assim, cara, é muito legal, É né? muito bacana. Esse desenvolver, esse aflorar do conhecimento, eu acho muito legal. Eu tava, como você falou assim, né? A gente que é pensante vai escrever alguma coisa, no domingo estava na igreja, né, com minha esposa, aí o pastor começou a falar uma coisa, eu fiquei estudando assim, falei, rapaz, que coisa interessante. Aí eu comecei a anotar. Ele me só fala ali, eu tô notando uma coisa toda diferente que ele tá falando. Ele tá falando uma coisa, eu tô escrevendo outra, sabe? Esse transbordar do conhecimento, do descobrir, né, o que Deus quer conosco, pô, é muito legal, sabe? Eu sempre falo para todo mundo, cara, sempre que você estiver orando de madrugada ou estudando, bota um livrinho do lado, porque às vezes Deus fala e aí depois você quer lembrar, ih, mas ontem eu li uma coisa assim, me falaram, eu não consigo lembrar. Vai perder a oportunidade, isso que é importante. Entendeu? Pega um livrinho, vai escrevendo assim, fala assim, nossa, eu li essa mensagem aqui. Aí uma coisa que às vezes a gente lê aquela passagem pela milésima vez, assim, mas esse troço eu tô entendendo diferente hoje, tá esquisito, né? Tá dando uma outra revelação, um outro aplicar da palavra. Esse é o pão da vida. Né? Como foi dito aqui em Mateus 4:4, nem só de pão, e toda a palavra da boca de Deus é o suficiente, como foi dito, é o suficiente. É o suficiente. Se cada ser humano soubesse como é bom, acho que o mundo seria melhor, mas se lá no Éden já tinha problema, né? Hoje em dia não vai ser diferente, né, cara? Acho que o arbítrio, as pessoas confundem a liberdade com libertinagem, nem achar que pode fazer tudo. Já estamos aí na porta do carnaval, né? Uma bagunça terrível na cidade. E a gente fica assim, meu Deus do céu, esse povo vai parar. Eu fiquei até comentando de manhã, né, com minha esposa, né, que a gente sempre comenta e escreve de manhã. Assim, aí depois de passar o carnaval, vem as bombas, né? O hospital cheio, cheio de doença. Eu gosto E muito desse verso, muito, muito. que Né? essa Porque essa seja uma da primeira de muitas, né? No mês que vem, se prepara que você vai falar de novo. Já vai preparando a mensagem. amém, Nós amém. estamos aqui para curtir e ser abençoado por você. Parabéns, pai. Deus te abençoe. Glória a Deus. Amém. Amém. Amém, pastor. Que maravilha. Amém. Obrigado, Glória a Deus. Francisco, Segunda-feira foi Carlinho, aprovado, então. Lorival, Maguinho, Osni, Wagner. Olha, fiquei muito feliz. Vocês não sabem a alegria que eu estou no coração de ter conseguido levar alguma palavra para o grupo, porque esse grupo é fantástico, isso me alimenta muito. Sou orgulhoso de participar desse grupo. Vocês mudar para segunda-feira para a gente ficar mais tempo junto, porque isso é fantástico. Só Deus para ser grato com cada um de vocês. Isso, estou muito feliz. E a Bem, gente vai Dedé. continuar firme para esse Dedé, ano de 2026, a gente seguir sempre essa palavra maravilhosa que nos deixa feliz, né? Busque sempre isso, minha gente. Vai lá em Mateus 6:33, vai cada um de vocês, depois de terminar a reunião. Que coisa linda que Deus deixa para a gente esse caminho, falando, olha, vai por aqui, faz isso, faz aquilo, e tu se dá bem. E é o que a gente tem que fazer. E é o que a gente tem que seguir. E não tem outro caminho, meu irmão. É isso. Amém? Dedé, amém, Dedé. Que Deus nos amém, abençoe. abençoado. Dedé, glória a Deus por sua vida, né? Pela disponibilidade, né? Em permitir ser bênção. Às vezes a gente fica com receio e sabe que essa bênção que Deus derrama sobre você é justamente para isso, para compartilhar. Você é muito especial para Deus, para nós. O testemunho do Souza, do Wagner, que está aí, é um testemunho parecido com o teu também. Eu conheci o Souza, católico, Amém, meu garoto. praticante, né? Lá no navio, eu lembro que ele colava com os evangélicos. Quando chegava na hora de ir para o culto, ele, ó... Só que a gente se respeitava. E deu lugar para Deus também, né? Deus tirou as escamas,
e tá aí também. Testemunho parecido com o teu, Dedé. Mas vocês são escolhidos de Deus, tá bom? Vocês são bênçãos. Obrigado pela Amém, disponibilidade, Marquinhos. tá? Que maravilha. Vocês ficam tudo curiosos escutando a conversa dos outros aí. Pastor, se eu quiser comentar. Sim. Glória a Deus. Viu, Dedé? Fiquei muito feliz de ver você explanando a palavra de Deus. O Dedé sempre tem uma palavra, né, Dedé? Você nunca deixou de fazer contribuições preciosas. Isso a gente vê um crescimento espiritual muito bom. Eu glorifico a Deus, Amém, pastor porque Carlos. quando a gente lê a palavra, sempre tem algo para falar, né? Nós não precisamos estudar muito para falar algo, porque o Espírito Santo coloca as palavras na nossa boca. É claro que quanto mais nós meditarmos na palavra, como foi lido aqui, mais conhecimento nós vamos ter. Isso é o nosso papel, não é? Você estava falando aí sobre conselhos também, né? O Salmo 1, de 1 a 3, fala que nós não devemos nos assentar à mesa dos escarnecedores, né? Mas é verdade. Nesse mundo nós temos todo tipo de convivência. Quantos conselhos errados a gente já ouviu por aí? E a gente acaba seguindo muitas vezes esses conselhos errados. A gente consulta pessoas achando que elas têm a capacidade de nos orientar, quando nós temos, né, o poder maior, que é o poder de Deus, é o Espírito Santo, que tem todo o poder para nos capacitar. Mas a palavra também fala que na multidão dos conselheiros, aí, né, há sabedoria. Então, nós podemos consultar pessoas que têm temor a Deus, pessoas que buscam ao Senhor, e, claro, é importante a gente ouvir esses conselhos, mas, acima de tudo, a palavra de Deus é a resposta para nós, é o meditar diário, né? Todo dia meditando, como o Osni falou aí, tem versículos que você já leu, e, de repente, você lê de novo e Deus fala com você, né, através do Espírito Santo, de uma forma totalmente diferente. É assim que ele age, ele sempre tem uma novidade. Por que ele fala de uma forma diferente? A palavra é a mesma, só que as circunstâncias que nós estamos vivendo naquele momento, aquele versículo vem de encontro. Às vezes você leu lá atrás e você não estava vivendo ou vivenciando um problema, mas agora o teu problema foi identificado com aquele versículo. Isto é a preciosidade da palavra. Ela é viva, todo o tempo ela é viva. E ele vai falar o mesmo versículo de uma forma diferente várias vezes, em várias situações. Por isso que é o Espírito Santo que nos fortalece. Então, que bom que você mencionou com relação ao meditar na palavra, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Realmente, não é o alimento físico que nos sustenta, mas o alimento espiritual, aquilo que a gente adquire aprendendo, estudando, compartilhando, como está sendo feito agora, nesta noite, glória a Deus, compartilhar experiências, compartilhar aquilo que Deus já tratou com a gente no passado, e é isso que faz com que a gente tenha um crescimento diário. Fico muito feliz, Dedé, porque Deus te usou e Ele vai continuar te usando, viu? Glória a Deus por esse momento. E em 77 a gente não estava naquele templo, estávamos em outro bairro, quer dizer, no mesmo bairro, em outra rua. Era um salãozinho alugado. Nós passamos, meu sogro passou a administrar essa igreja em 1982, mas já existia em 77 a igreja lá no Jaguaré. Era um salãozinho, né, alugar, depois que nós compramos, construímos, mas infelizmente nós nos conhecemos nessa época, né, Dedé? Que pena. É verdade. Que pena que a gente não se conheceu, mas glória a Deus que nós tivemos a oportunidade de ir na tua casa, fazer alguns cultos, e vocês sempre nos atenderam de portas abertas, com muito carinho. Isso marca bastante, viu, Dedé? Glória a Deus por você, pela sua família e por aquele desenvolvimento que você está tendo, que a gente vê é uma forma notória. A gente vê crescimento espiritual. Eu glorifico a Deus por isso, Dedé. E que você continue nesse caminho, continue estudando, continue compartilhando, continue falando do amor de Deus para outras pessoas, porque é isso que Ele espera de cada um de nós. Glória a Deus, Dedé. Deus te abençoe. Hoje, amém. Sim. Que toda essa glória, toda essa paz seja para o nosso Pai Celestial. Amém. Que Ele isso aí. caminhou para isso, né? Amém, amém. Maravilha. Irmãos, quero aproveitar antes do senhor orar, pastor, agradecer pela Giane. Acho que vocês devem ter escutado a mensagem. Hoje ela passou uma mensagem, eu postei no grupo. E ela perdeu os benefícios, então
até retomar, ela vai conseguir, mas a gente sabe o quanto é moroso isso, ainda mais onde ela está, que é um lugar muito complicado, né? Bem no interiorzão da Bahia, né? E assim, obrigado pelos irmãos que colaboraram, as orações também, ela agradeceu muito. Eu comentei com a Tatiana que a gente ora por ela todas as reuniões, eu oro todo dia, eu sei que o pastor também ora, e no fim acho que foi bom. No fim a gente conseguiu ajudá-la. Glória a Deus. Glória ao Senhor. A gente fica pensando, né? Nós temos muitas vezes a mania de reclamar, não é? Todos nós, não está bom, não está isso, não está aquilo, é próprio do ser humano. Não deveria ser, mas é. E quando a gente lembra tanto dela quanto do Bruno, né, a impossibilidade deles se locomoverem, deles se mexerem, deles dependerem totalmente de alguém, eu fico pensando o quanto é difícil poder, né, ter as coisas não podendo fazer. Então, a nossa obrigação é orar constantemente por ela e por todos os enfermos, mas principalmente, né, pelo Bruno e pela Giane. Então, nós vamos orar agora também por eles. E glória a Deus pelas ajudas, porque eu imagino, a gente fica revoltado, né, de ver tanto escândalo, tanto dinheiro, tantos bilhões jogados fora e um benefício de uma pessoa totalmente inválida ser cortado. Então é algo revoltante, mas nós vamos apresentar esta causa no altar do Senhor e eu creio que esse processo vai ser apressado em nome de Jesus, né? Vamos orar, colocar essa causa no altar do Senhor. Então eu já vou começar aqui então com a Giane e o Bruno. Mais alguém? Pastor Carlinhos, tem um rapaz aqui que está com um problema de coluna muito forte, é um rapaz por nome de Luciano, né? É um membro da igreja lá, e ele veio fazer um serviço aqui, saiu com a coluna bem machucada, um problema que vem se arrastando há muito tempo. E, claro, vamos continuar firmes nas nossas orações pelo nosso país, pela nossa nação, pelo nosso povo. É uma coisa que eu tenho colocado diariamente nas minhas orações, né? Que a palavra de Deus se cumpra no Brasil. Que palavra? Que tudo que está encoberto seja revelado e tudo que o homem semear, isso ele possa colher. Que esses homens que estão defraudando essa nação sejam responsabilizados por isso. É a palavra de Deus que nós estamos profetizando para o Brasil. Então, vamos orar, porque Deus está agindo sim, e eu sei que Deus vai fazer grandes coisas nesta nação. Mais alguém? Eu, pastor Carlinhos. Eu queria pedir a oração pela minha irmã Beatriz e pela dona Josefa, que está do AVC, né? E o senhor Wilson, que é o esposo dela, e está com câncer de próstata. Então, o casal está na mão de Deus, né? Pedindo oração, aceitaram Jesus esses dias, um deles, né? Espero que Deus tenha misericórdia da vida deles, eles estão com o barco para frente, necessário, né? Vamos orar assim, Lorival. Pela tua irmã Beatriz, Josefa e o esposo, né? Vamos estar. Isso, e uma irmã nossa da igreja, chama Divani, que ela também está com AVC também. Tá, vamos orar sim. Mais alguém, irmãos? Então, pastor, eu peço por uma irmã aqui da igreja que ela está com um filho que ele está envolvido com droga e está na casa dela e ela está batalhando para ver se consegue internar ele e está lá naquela peleja grande lá e a maior burocracia, os caras exigem um monte de coisa para poder internar a pessoa que está precisando de ser internado e hoje ela estava muito preocupada, o nome dela é Luísa, entendeu? Aí eu peço que se abra todas as portas para que consiga internar esse rapaz, porque ontem ele estava na casa dela, lá disse que quebrou um monte de coisa, já se trancou no quarto, porque senão ele ia matar ela e aquela coisa toda, né? Como é filho, né, a gente, mesmo que seja ruim, que seja o que for, é filho, né? Aí, que Deus esteja abençoando, que abra todas as portas para poder internar ele, para que ela tenha um pouco de calma na vida dela. Vamos orar, sim. Eu sei que é um momento terrível, né? Eu já acompanhei famílias no passado da nossa igreja que o filho de um casal que frequentava com a gente também se envolveu com drogas e foi muito difícil. Até que um dia ele partiu, mas ele deu muito trabalho para os familiares, né? Então vamos orar para a libertação desse jovem. Mais alguém?
Eu agradeço as orações que a igreja fez, né? Talvez vocês não tenham tido noção. O meu sobrinho caiu no sábado, perdão. Ele escorregou, ele foi buscar acho que ele pediu uma pizza, alguma coisa assim, e ele voltou, ele estava de chinelo, estava molhado lá fora, e quando ele voltou, ele escorregou. Quando ele escorregou, ele bateu a nuca na soleira da porta, ele apagou, e aqui ficou tudo inchado. Aí levaram ele para o hospital, meu cunhado mesmo levou, tirou tomografia, fez ressonância, graças a Deus não quebrou nada. Ele está com um pouco de dificuldade de mexer o pescoço, mas imobilizaram o pescoço, mas não tem nada grave. Ele passou as 24 horas sem nem vômito, nem nada. Então é muito importante acompanhar após a batida na cabeça, né? A igreja orou lá no domingo e eu sei que Deus cuidou e ele já está bem, para a glória do Senhor. E obrigado para quem estava lá e orou conosco. O Senhor ouviu, o Senhor é bom, como Ele é bom. A gente não pode imaginar o que pode nos acontecer. De um instante para outro, um acidente, né? Poderia ser fatal, mas glória a Deus, Deus cuidou dele. Então, obrigado quem estava lá e orou com a gente. Mais alguém tem algum pedido? Não, eu pedi, desculpa entrar agora, eu pedi hora pro jovem que agora está para chegar o carnaval, essa questão de droga aí, essa perseguição que vai acontecer agora, então coloquei oração, né, porque agora vai vir um período bem, sabe, o período da perseguição agora, né? É verdade. Bem colocado, porque infelizmente essa festa da carne destrói muita gente, né? Biológico. E quase que eu, bem na porta da igreja sede, estava tendo lá um desfile do carnaval antes não sei se era ensaio, e desviaram lá. Ainda bem que eu peguei uma brecha e consegui entrar na rua para poder participar da formatura. Mas a gente vê tantos jovens aí já fumando, já seminus, e nós não estamos nem no carnaval ainda. Então pode imaginar, bem colocado, Wagner. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia dessa juventude que está se perdendo, né? Que o Senhor possa ter misericórdia deles. Mais alguém, então? Então vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado, Deus, porque tivemos esse momento tão especial, mais uma semana que o Senhor nos concedeu, de nos reunirmos, ó Pai, nesse meio de comunicação, onde nós temos essa liberdade de expressarmos aquilo que está nos nossos corações, aprendermos a Tua palavra, Senhor, meditarmos nela e aprendermos lições importantes, porque a cada dia o Senhor tem algo maravilhoso para revelar para nós. Obrigado, Senhor, por essa equipe, por esse grupo e também a vida de cada um, as suas famílias, que o Senhor continue abençoando, sustentando, renovando as forças, dando sabedoria, discernimento, a capacidade que venha do alto, para continuarmos, Senhor, firmes nos teus caminhos, no propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Usa-nos, ó Pai, aonde quer que estejamos, que sejamos canal de bênção nos nossos lares, no trabalho, com as pessoas que convivem conosco, Senhor, que a tua luz possa brilhar em nós. E agora colocamos, Senhor, pessoas que estão necessitadas, especialmente a Giane e o Bruno, Senhor, tu sabes, tu conheces das lutas, das dificuldades que eles estão passando. Mas nós estamos unidos em oração, e a tua palavra fala: onde estiver 2 ou mais, ali o Senhor estaria. E nós estamos firmados nesta palavra, estamos nos unindo em oração com o mesmo propósito, com a mesma fé, com a mesma convicção, pedindo, Senhor, suplicando, tenha misericórdia da Giane e do Bruno. Tu podes, ó Deus, fazer algo maravilhoso. O Senhor é Deus dos impossíveis. E eu creio que, se o Senhor quiser, o Senhor pode restaurar a vida desses 2 jovens. E também, Senhor, o processo da Giane, em nome de Jesus, que ele seja abreviado, que seja rapidamente, que volte rapidamente, Senhor, os direitos que ela precisa da ajuda. Senhor, põe as tuas mãos, desbloqueia tudo aquilo que possa emperrar o processo, mas em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, para que esse processo ande rapidamente. Também oramos pelo Luciano, Senhor, que está com aquele problema da coluna. Tu podes curá-lo, tu podes agir, tu podes restaurar, e nós vamos colocá-lo diante do Senhor, diante do teu altar, para que o Senhor possa usar de misericórdia e compaixão para com ele também. A nossa nação, o Brasil, Senhor, é o nosso papel, o nosso dever de continuar clamando e declarando pela autoridade que há no nome de Jesus, que o Brasil é do Senhor Jesus. Não é de comunistas, não é de esquerdistas, nem de satanistas. O Brasil é do Senhor Jesus.
E, portanto, nós declaramos, Senhor, que toda hoste maligna, todo principado, toda potestade, toda mentira, todo engano, todo narcotráfico, toda violência, caia por terra desta nação, em nome de Jesus. E como diz a tua palavra, tudo que está encoberto seja revelado, Pai. É o nosso pedido que te fazemos. Liberta o Brasil, Senhor. Também agradecemos. Bruno agradece, Senhor, pelas orações. Continue fortalecendo o Bruno, abençoando o Senhor, e que ele possa estar conosco nas próximas reuniões, que haja condições necessárias para que ele participe também conosco, para se fortalecer. Oramos pela Beatriz, que é a irmã do Lorival. Senhor, tu sabes as dificuldades na área da saúde, opera na vida dela, Senhor, restaura de uma forma especial, para que ela saiba que foi o Senhor quem agiu e que o teu nome seja glorificado. Também aquele casal de idosos, a Josefa, seu esposo, Josefa que teve o AVC, Senhor, restaura, Senhor. Ela te aceitou como Senhor e Salvador. Mostra, Senhor, o teu poder para a vida dela, para que ela se firme nos teus caminhos cada vez mais. O Divanir também, que teve um AVC, Senhor, tu podes curá-lo. O Senhor é Deus que restaura. O Senhor pode restaurar tudo aquilo que, ó Deus, foi lesado. E nós clamamos, Senhor, para que haja restauração. Oramos, Senhor, pelo filho da Luísa, que está, ó Deus, em estado de drogas, está lá envolvido com coisas erradas. Senhor, liberta esse jovem, Senhor. Não é ele, mas é o que está nele. Liberta que todo principado, toda potestade, todo espírito de drogas caia por terra agora, em nome de Jesus. Que ele seja liberto. Que haja internação para a libertação química do seu corpo. Prepara também, Senhor, essa possibilidade dele se internar e ser liberto, Senhor, e sair de lá curado. E também, ó Deus, a sua mãe, tranquilize o seu coração, dá forças para que ela possa, ó Deus, continuar orando e intercedendo pelo seu filho. E Deus, Wagner colocou uma coisa muito importante, Senhor, o carnaval está aí às portas, tanta desgraça, tanta violência, tanta promiscuidade, Senhor, se comete nesses dias. Mas nós podemos orar pela igreja do Senhor. Deus, opera de alguma forma para que esses jovens não caiam nessa cilada maligna, Senhor, que não consigam, ó Deus, fazer as coisas erradas que Satanás quer que faça. Mas nós pedimos, Senhor, neutraliza, Pai, neutraliza. O Senhor tem as formas de fazer. O Senhor é Deus que pode fazer qualquer coisa. Então nós pedimos, Senhor, que esses jovens não sejam influenciados, não caiam na mentira do engano maligno de Satanás. Senhor, opera, Deus, liberta esses jovens desses caminhos, liberta, Senhor, essas pessoas que estão dependentes de drogas e de toda a carnalidade. Nós oramos e te suplicamos em nome de Jesus. Amém e amém. Bênção mesmo, viu? Glória a Deus. Um grande abraço, meus Deus irmãos. abençoe a todos. Uma ótima semana para todos. Só em como devo agir, sou minha própria obsessão. Chega de olhar pra mim, abre minha visão. Quero me entregar por inteiro ao seu agir. Põe o teu amor em meu coração. Chega de viver essa vida egoísta. Só olhar pra mim me afasta do amor. Chega de viver essa vida egoísta. Só olhar pra mim me afasta do amor. Eu quero amar como tu amas, me importar
própria obsessão. Chega de olhar pra mim, abre minha visão.